Medidas impostas pelo governo do estado sacrificam a economia, principalmente para o setor de bares e restaurantes, que teve mais restrições na fase amarela. Quem analisa o cenário fala que é preciso haver um equilíbrio entre saúde e economia, o que não tem acontecido. Na semana passada, assistimos a manifestações em várias cidades paulistas contra medidas do governo do estado. A sociedade civil começou a se organizar para mostrar que as regras não são justas e muito menos coerentes. O que o governador Dória está cometendo é um verdadeiro crime contra a população brasileira. Isso não existe e não cabe num país democrático como o nosso. O desabafo do presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja foi sobre o aumento da cobrança de ICMS. Eles se reuniram em um movimento chamado Tratoraço para pedir a revogação do reajuste. Conseguiram em partes. O governador recuou em relação aos alimentos e remédios, mas manteve nos demais produtos anunciados. É uma lista de itens e vai pesar no bolso do consumidor. Para mim é uma vergonha isso do governador. Eu acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de decência e um pouquinho mais de caráter e dizer que errou e aí revogar. O aumento não está em cima do caviar que ele come. O aumento está em cima do arroz, feijão e batata que o pobre come. O agro tem poder de mobilização e que, se precisar, esse movimento vai ser ampliado e vai ser ampliado em dimensões que a gente não tem ideia de que tamanho possa ficar. O setor de bares e restaurantes também foi ainda mais prejudicado após a última atualização do Plano São Paulo na sexta-feira. O horário de funcionamento foi reduzido em 2 horas. Empresários, em geral, de vários segmentos da economia, se reuniram para manifestar contra as medidas e falta de diálogo do Estado. Principalmente na minha área, que é turismo, nós estamos sendo prejudicados. Aí agora vai completar um ano que o turismo está parado. E o turismo envolve muita coisa, vai dar em torno de 7% da economia do Brasil. Então eles estão interferindo demais. Fechamento do comércio, que já tivemos aí, então o nível de desemprego já extrapolou, já voltamos tudo aquilo que a gente tinha conquistado agora depois da reeleição do Bolsonaro. E agora voltamos tudo atrás pelas medidas do governo Dória de fechamento e tudo mais. Então foram milhares de empresas fechadas, milhões de pessoas desempregadas por conta dos desmandos do governo do estado. As atitudes que o governo toma é numa situação em que ninguém se expressa, ninguém fica sabendo, né? É umas posições praticamente ditatoriais que a gente, de última análise, fica sabendo. Ninguém é consultado. Né? E a gente já pegou de surpresa, então cria isso uma insegurança para todo mundo, tanto para os empresários, tanto para os comerciantes, como para os empregados e todo mundo, em geral. São tantas incertezas e muitos prejuízos para o setor. Quem analisa o cenário fala que é preciso haver um equilíbrio entre saúde e economia, lógico, respeitando os protocolos sanitários, o que não tem acontecido com as regras impostas pelo governo do estado. Essas últimas medidas tomadas aí, agora que nós estamos já às vistas da vacina, muito próximo de acontecer, tá? Elas são incoerentes, acho que são atitudes incoerentes e a sociedade em si tem que se manifestar assim contrária. Por exemplo, fechar bar 8 horas da noite significa não abrir, porque ninguém vai no bar depois disso, antes disso. Então é isso, eu acho que é importante sim que continue existindo esse movimento, já vimos que ele dá resultado, conseguimos reverter o aumento de ICMS aí de alguns produtos aí que foi realmente importante. Deve continuar acontecendo e, insisto, o equilíbrio entre as partes. As últimas medidas da fase amarela anunciadas são as seguintes: todas as atividades em funcionamento, mas com capacidade limitada a 40% de ocupação e funcionamento máximo de estabelecimentos até 10 horas por dia. Os parques continuam abertos. Restrição de atendimento presencial até às 20 horas em bares e até às 22 em todos os demais estabelecimentos. Se manter como está, uma catástrofe iminente que se anuncia, porque o setor de bares e restaurantes talvez foi um dos mais prejudicados nisso tudo aí. E no momento que ele começa a se preparar para retomar, eu tenho percebido que com todos os cuidados fitossanitários aí, de distanciamento, de álcool gel, de máscara, tudo certinho, ainda assim eles são sacrificados com essa determinação de fechar às 8 horas da noite. Aí eu acho incoerência sim. E os demais setores que começam a se organizar também, de alguma forma, serão prejudicados com essas medidas aí.
O trabalhador que perdeu o emprego também é o outro lado dessa situação toda. Tá eu, minha mulher e 2 filhos em casa. Só eu que pego o bico, a mulher não trabalha porque minha mulher tem problema de diabetes. Não tá bom para ninguém, tá pior. E outra coisa, a tendência é piorar mais. Porque o pobre, quando ficar doentado, ele morre na porta do hospital. O rico tem convênio, ele vai. E o pobre? O pobre vai ajustar e volta deitado no caixão. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Thaís Mantuani está ao vivo com a gente agora e tem outras informações. Thaís? Pois é, André, o ano já começou com manifestações no setor produtivo. E desse assunto eu falo agora com o professor em administração, Rodrigo Lemes. É provável, então, que a política de combate à pandemia seja feita em 2021, assim como foi feita em 2020, sem ouvir o cidadão? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem visto em alguns lugares do Brasil, por exemplo, Manaus, Búzios, algumas cidades do interior de Minas Gerais, algumas pessoas, alguns grupos enfrentando decisões absurdas. Então, a forma com que a população tem se manifestado tem sido assim, na marra, né? Quase que no grito. E surtiu efeito. Isso significa que elas não estavam participando desse processo decisório, sequer de um processo opinativo antes. Quando atingiu suas fontes de renda, suas estruturas produtivas, elas foram reclamar. Então foi o exemplo de Manaus, né, quando estava prejudicando muito a Zona Franca, Búzios, quando foi decretado um lockdown extremo, inclusive com uma expulsão dos turistas em 72 horas sendo prevista. As pessoas reagiram. A sociedade não está mais aguentando, a corda esticou demais e a gente sabe que o lockdown tem aí muitas críticas, ele não tem, cientificamente não tem sido comprovado uma ferramenta eficiente. E são diferentes representantes de classe convocando o trabalhador a reagir. Será que o setor privado não tem mesmo alternativas e estratégias úteis para o enfrentamento da crise? Tem. O setor privado, ele reagiu rapidamente a todas as necessidades de mudança que se impuseram. Pequenas, grandes, médias empresas mudaram técnicas de venda, mudaram os seus canais de distribuição, realocaram o seu pessoal, adaptaram cardápios, mix de produtos. O setor privado deu uma resposta rápida. Acontece que o setor público, especialmente o governo do estado de São Paulo, tem agido de uma maneira completamente fora de qualquer normalidade, com as regras mudando a todos os momentos, com itens impraticáveis, sem qualquer tipo de explicação prévia, de explicação razoável sobre as decisões que têm sido tomadas. E, portanto, esse quadro, né, esse quadro geral, ele é muito negativo. Mas se você deixar as empresas voltarem a trabalhar, seguindo os protocolos de saúde, de distanciamento social, que já estão sendo cumpridos, o setor privado daria conta rapidamente de dar uma resposta. Essa falta de previsão segura, com a mudança das regras de semana a semana, pode ser tão prejudicial quanto o fechamento total nas atividades? Sim, porque você esgarça, né? As empresas não são como um carro que você coloca uma chave, gira da partida e ele sai andando e ocorre tudo bem. Não, as empresas precisam de fluxo, né? Você precisa de estoque, você precisa de fornecedor, precisa de ter dinheiro em caixa para pagar as obrigações mais imediatas, as de longo prazo. E essas interrupções a todo momento desestruturam esse fornecimento adequado, esse correto fornecimento das empresas. E os pequenos, até os médios, são os que menos têm estrutura para isso. Uma grande empresa, ela consegue, de alguma maneira, captar recursos até no exterior, etc., e dar uma sobrevida. Tanto é que você não tem visto, infelizmente, grandes empresas se posicionando contra os arbítrios do governo. As pequenas e médias sofrerão mais. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Thaís Mantuani. Até já.